Olá, bom dia. Estou aqui para falar para vocês um pouco sobre Samuel e sobre Saul, ok? Então, vamos abrir um ciclo de vários debates no sábado sobre Samuel e Saul, sobre o livro de Samuel. Em primeiro lugar, Samuel e Saul foram líderes de uma transição na história de Israel por volta do ano 1070 ao ano 1000 a.C., entre a época dos juízes e a monarquia unida. Então, essa transição entre o período dos juízes e o período dos reis. E naqueles dias, raramente o Senhor falava. O Senhor falava raramente. Mas a concepção miraculosa de Samuel pela mãe estéril dele, Ana era estéril. E o singular chamado profético de Samuel indica uma obra especial de Deus a favor do seu povo. Ao que aparece, não era de linhagem sacerdotal. Embora seu pai fosse levita, Samuel cresceu na cidade de Siló, que foi o primeiro centro de culto de Israel, foi a cidade de Siló, onde foi treinado sob a supervisão do sumo sacerdote Eli. Então a mãe deixou ele, para ser cuidado por Eli, porque ela havia prometido, se tivesse um filho, Deus desse um filho para ela, ela consagraria para o Senhor. Samuel significa Deus ouve. Então, o ministério desse homem não foi o de sacerdote, mas de profeta Samuel. Ele defendeu os interesses de Deus, não defendeu os interesses do homem, defendeu os interesses de Deus. Também conclamou Israel ao arrependimento. Agora imagine só, Deus chama um homem que cresce sobre a supervisão do profeta Eli, mas que cresce também e se torna um apologista de Deus, alguém que defende a causa de Deus e ao mesmo tempo denuncia os pecados do seu povo. Samuel ungiu reis terrenos e também denunciou todos os erros que esses homens tiveram, inclusive os erros de Saul, além de reforçar a aliança entre Deus e Israel. Então, ele ungiu reis terrenos. Vamos pegar um desses reis. 1 Samuel capítulo 15. (17 a 23). Assim o rei partiu com todo o povo, pararam na última casa da cidade, e todos os soldados marcharam, passando por ele, todos os queretitas, peletitas e 600 guileus, que acompanhavam na cidade de Gade. O rei disse então a Itai de Gade: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado da sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como poderia acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor os trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei:
Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu Senhor, esteja, ali estará o teu servo para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. Itai, o agiteu, marchou com todos seus soldados e sua família que estava com ele. E todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedron e todo o povo foi com ele na direção do deserto. E Zadok também estava lá com ele e todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Então ele ungiu o rei Itai, né? E também o rei Davi. Olha como é interessante. Já Saul foi uma expressão trágica de Israel. Por quê? Porque sob a sua opressão e a opressão também dos filisteus, os israelitas começaram a questionar a presença e o poder de Deus entre eles. Já com Samuel não. Samuel era pura presença de Deus. Saul, só a misericórdia. Então, começaram a imaginar que somente um rei guerreiro lhes poderia trazer libertação. Ao agir desse modo, rejeitaram Deus como seu rei. E Saul era alto, forte e corajoso, e o povo escolheu como um rei sem hesitar. Foi pela aparência, né? Então, talvez você tenha escolhido alguém na sua vida pela aparência, né? Um namorado, um colega, tudo pela aparência. Um político, um pastor, uma pastora, né? Um chefe de uma grande empresa, e você tem se decepcionado. Mas vamos ver aqui. Na verdade, Saul incorporava o ideal de um rei, mas Deus comissionou para lutar contra os filisteus e contra os amalequitas. Mas o primeiro rei de Israel falhou muitas vezes em seguir a direção de Deus. Por que é que muitas das vezes a gente se dá mal? Porque às vezes a gente apoia as pessoas simplesmente com medo dessas pessoas não nos proteger. Então, 3 confrontações eu quero mostrar aqui com Samuel, que deixaram claro o veredicto de Javé, ou de Yahvé, Deus. O reinado de Saul foi rejeitado. Primeiro, ele seria substituído por um homem escolhido pelo dedo de Deus. E quem era esse homem que foi escolhido pelo dedo de Deus? Samuel. Samuel, escolhido pelo dedo de Deus, vai lá e diz ao Saul que seu reinado vai se acabar, porque virá um pequenininho que toca, que mais? Que pastora ovelhas, que mais? Que não tem aparência como você tem. Os seus irmãos têm, mas ele não. E foi Davi que substituiu Saul. Embora a história de Davi seja uma história de abuso também de poder, mas contra o Salmo 51 que ele se arrependeu. E Davi era tão ungido por Deus que quando ele tocava sua harpa, os demônios de Saul se manifestavam. A depressão de Saul, todos os seus problemas. Para concluir, os anos restantes do rei Saul foram marcados pelo medo, pela traição e pela ira, enquanto Davi
ganhava notoriedade em Israel. A morte de Saul pelas mãos dos filisteus pôs fim ao seu reinado. E Davi não morreu na mão dos filisteus. Morreu farto em seu leito. Nas nossas vidas, devemos aprender a ser um Samuel. Entregue. É difícil, é. A Bíblia diz que nós já amanhecemos o dia para pecar. Somos pecadores. Como diz o Max Lucado, pecadores na mão de um Deus irado. Mas um Deus que nos tem amor, um Deus que nos dá perdão, nos dá livramento, nos dá saúde. Que a gente venha aprender com o exemplo desses dois grandes homens, Samuel e Davi, e até mesmo com os erros de Saul, para a gente não cometer mais. Então, muitas das vezes a gente pensamos que Deus não está agindo, mas às vezes Deus está permitindo que algo esteja acontecendo conosco para podermos vencer a próxima etapa. Deus é um excelente professor. É tanto que Ele veio à terra através de seu Filho, morrer por nossas vidas, certo? Derramar sua última gota de sangue. Então, escolha viver do lado certo, do lado de Deus. Tudo vai passar. Vai passar política mundial, política nacional, política municipal, política estadual. Vai passar tudo. Tudo vai passar. A crise financeira vai passar. Tudo vai passar. Não se desespere. Busque nas histórias desses dois grandes homens, Samuel e Saul, e Davi também. Histórias que nos inspiram a vencer os grandes dilemas da vida, os grandes problemas da vida. Se você abrir a Bíblia e você ler no livro de Salmos, você irá ver os Salmos de Davi, que na sua maioria retratam situações do seu dia a dia, situações aonde ele escrevia o que estava acontecendo com ele. Tipo aqui, no Salmo 9. Senhor, eu quero te dar graça de todo o meu coração e falar todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me, exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, pois defendeste o meu direito e a minha causa, e o teu trono te assentaste julgando com justiça. Está vendo? Então, esse era o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Que a paz esteja com ele. Samuel, que a paz esteja com ele. E que o Senhor venha nos dar sabedoria para as situações do cotidiano. Ficamos com raiva das pessoas? Ficamos chateados? Ficamos. Mas como diz a minha esposa, no local de trabalho nós somos profissionais. Na cidade nós somos cidadãos. Dentro de casa nós somos os provedores. Mas no universo quem manda é Deus. Não é A, nem é B, nem é C. É Deus. É o Espírito Santo de Deus. Sobre o Espírito Santo de Deus, se você ler lá em São João, capítulo 14, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá uma pista aqui para todos nós compreendermos quem é Ele. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito, vou preparar-vos o lugar. E quando eu for preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês onde estejam, onde eu estiver, estejam também. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, conhecerei também meu Pai. Já agora vocês conhecem e tenho vos dito isso. Vocês não me conhecem, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante muito tempo. Quem me vê, vê o Pai. Então o Espírito Santo, ele traz essa possibilidade para a gente poder ver o Pai no Filho. Então você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus é Deus. É o Filho que é o mesmo Pai. Que você venha ter confiança nesse sábado. A situação não está destruída, porque Deus está no comando. Ele é o general dos generais. Não se desesperem. Confie em Deus. Você que está com algum problema de saúde, você que está com alguma causa na justiça, não vá buscar mecanismo de bruta ilusão. Deixe de estar dando dinheiro para a religião. Se ajoelhe no seu quarto, feche a sua porta e vá orar, vá falar com Deus, que Ele te ouve. Há uma música que diz assim: Ele te conhece muito bem, Ele sabe do teu dia a dia. Ele chora quando você chora. Estenda a sua mão no seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz. Por amor fez tudo por você. Esse que fez isso por você foi Jesus Cristo. Aquele que lá atrás, através de Javé, falou com quem? Com Samuel, falou com Davi. E falou com o profeta Eli também. Ele está conosco. Ele está para nos ajudar. Há outra passagem da Bíblia que diz que muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Que o Senhor esteja na sua casa, na sua vida. Não se meta na vida dos outros. Não deixe ninguém se meter na sua. Pague seus impostos. Porque Jesus Cristo diz assim: dai o que é de César, o que pertence a César, o que é de Deus a Deus. Não vá fazer aglomeração em carreata de político nenhum, embora você vote nele. Mas estamos aí com a pandemia acontecendo, nós estamos com picos de surto dessa pandemia aqui no nosso Rio Grande do Norte e quem sabe no nosso país todo, porque nós não tivemos um apoio geral nem de todos os políticos. Mas vamos precisar fazer a nossa parte com fé em Deus. Se Deus permitiu que isso venha a acontecer no planeta Terra, gente, é porque está escrito. Nós estamos nos últimos dias, no final da Odisseia terrestre. Haverá grandes outros eventos, porque o livro do Apocalipse não mente. Também os apocalipses de diversas religiões já apontavam e já apontam que nós não somos infinitos na Terra. Um pouco de dor no nosso corpo já mostra que estamos doentes, já mostra que há algo anormal. Então, confie em Deus, confie em Deus. O Senhor está contigo, o Senhor está conosco. Cuide da sua saúde, cuide da sua família. Não vá beber bebida alcoólica, não vá se drogar. Não vá pegar confusão com ninguém por causa de político. Vá buscar a palavra de Deus.
Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, os príncipes espirituais que habitam nas regiões celestiais. Então a nossa luta é espiritual. Acorde para o Senhor. Muitas das vezes a gente vai para uma igreja e tentar buscar Deus lá. Esquece que a maior maneira é buscar dentro de si. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Ele já evangelizava muito antes de conhecer Jesus Cristo. E Jesus Cristo dizia: quem me ama, ama o próximo, ama meu Pai. Então isso não significa que a gente vai concordar com todos os erros das pessoas, mas existe tudo e todo tempo debaixo da terra. Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para tudo. Tempo para se juntar, tempo para se afastar, para separar, para viver, para morrer. Então, busque o tempo de Deus. Busque o tempo do Senhor. Não vá pela cabeça dos outros. Que Deus venha nos abençoar e teremos um excelente dia. Leia essas passagens de 1 Samuel 16, 17, Salmo 9 e São João capítulo 14. É a nossa recomendação para hoje. Uma palavra de Deus para todos nós, para todos os meus colegas, meus amigos, principalmente os que estão passando por situação de perda, de sofrimento, de desemprego, mas o Senhor está conosco. Amém.